Olá a todos. Meu nome é Sabrina Chagas, sou oncologista da Oncologia DOR. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês com essa nova etapa de um projeto que já tem 2 anos. Para quem não conhece, esse é o projeto Encontros. Há 2 anos, eu e Fabiana Roth, nossa fisioterapeuta oncológica, minha amiga pessoal maravilhosa e querida, a gente pensou como a gente podia trazer mais informações para nossos pacientes e a gente começou o projeto Encontros com palestras virtuais, porque foi na época da pandemia, e depois a gente começou também os eventos presenciais. Quem ficou curioso e não conhece, todos os eventos virtuais estão salvos no nosso YouTube. Mas a gente está em uma nova etapa e agora a gente tem os nossos Encontros Cash. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre epigenética, hábitos de vida e atividade física. Quero agradecer a todos e passar a palavra para minha amiga Fabi. Fabi, bem-vinda. Obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e tocando esse projeto lindo. E cada vez que a Sabrina me fala que ela tem... que ela dorme, né, e tá sonhando e acorda com uma ideia, eu já fico assim, né, porque é isso, acho que a gente não vai parar nunca, porque a cada mês ela tem uma ideia, então a gente está tocando as ideias da Sabrina. Palmas para ela, porque a ideia é dela, gente, eu estou apenas participando e colaborando. E hoje, eu estou muito feliz com a presença de 2 convidados muito especiais para falar sobre o tema epigenética, hábitos de vida e exercício, que é o doutor Gustavo Asmar. Doutor Gustavo é ortopedista do INTO e especialista em ortopedia regenerativa e esportiva. E também, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também o doutor Abílio. Doutor Abílio é oncogeneticista do INCA e da Oncologia DOR. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite também, Abílio. É um prazer receber vocês 2 aqui hoje. E para começar, eu vou fazer a pergunta, né, que a gente tem sempre essa curiosidade e as pessoas estão sempre perguntando para a gente. Abílio, defina para a gente o que é epigenética, por favor. Bem, muito obrigado, Sabrina, muito obrigado, Fabiana, pelo gentil convite, e é um prazer muito grande para mim estar aqui e ajudar a explicar um pouco esses conceitos que podem parecer tão complexos à primeira vista, mas não são, são simples. A gente tem que primeiro, para explicar a epigenética, explicar um pouco o que é genética. O que é genética? Genética, em outras palavras, é a ciência, a parte da biologia que estuda como o nosso material genético, os nossos genes, interagem para formar nossas proteínas. E as proteínas fazem o quê? O que nós somos. Nós somos fruto das nossas proteínas e do que nós temos de material genético conosco. Mas nós não somos somente proteínas. O DNA nos dá a receita para fazer um corpo humano, mas não nos dá a receita para fazer um ser humano. Para isso, é a nossa própria interação com o ambiente que nos cerca, com os fatores ambientais por os quais nós passamos ao longo da vida. E o estudo dessa interação do ambiente com o nosso material genético sempre foi, até a descoberta da epigenética, muito difícil de ser quantificado. Mas quando se descobriu que o nosso DNA ele não é totalmente aberto, ele é guardado em pacotes específicos e que são abertos quando os genes precisam ser expressos, a gente está falando, então, como se fossem os nossos livros na nossa casa, nas nossas estantes. A informação está toda lá. Nós temos acesso a ela a todo momento? Não. Eles estão encapados. Eles precisam ser abertos para serem lidos. É a mesma coisa com os nossos genes. Nossa informação genética está lá conosco, mas ela não é lida, acessada o tempo todo, ao mesmo tempo, em toda parte. Os genes estão empacotados, estão enrolados, estão cobertos, envelopados, ou por outras proteínas que fazem como se fosse um carretel para o DNA se enrolar, ou com a tão falada metilação, que é como se fosse uma cobertura por cima do DNA que não deixa o gene ser expresso. Então, o estudo dessas formas de
prender o gene e soltar o gene, ou seja, regular a expressão genética, é a isso que se dedica a epigenética. Epigenética é o estudo dos fatores que regulam a expressão do nosso material genético. E isso, num contexto de oncologia, é muito importante, porque o câncer é uma doença genética e ele é ligado à desregulação dos genes que, por acaso, no caso do câncer, são os genes envolvidos no crescimento e diferenciação celulares. Então, se esses genes estão desregulados, causando, por consequência, o câncer, então a epigenética seria uma forma interessante depois de pesquisas no futuro, de tentar agir na expressão dos genes do câncer, bloqueando-os. E o interessante é que os fatores epigenéticos, eles podem ser modificados por conta do nosso estilo de vida, da nossa alimentação, dos nossos hábitos. O material genético, o DNA, a gente ainda não consegue mudar. Claro, tem algumas experiências com terapia gênica, mas isso é um outro tipo de questão. Agora, se o DNA mesmo a gente não pode mudar, as proteínas que o envolvem, ou seja, o que regula a expressão gênica, pode ser mudado. E por poder ser mudado, isso tem a ver com nossa própria responsabilidade individual, com o nosso próprio corpo, com nossa alimentação, com nossos hábitos e com o que nós passamos disso para nossos filhos e nossos descendentes. Já se descobriu que epigenética, as marcas epigenéticas podem ser um padrão que pode ser mantido, inclusive, em gerações futuras. Imagine nós sermos responsáveis pelo estado de saúde dos nossos filhos e netos, pelo material, pela marca de expressão genética que passamos nos nossos espermatozoides e ovos. O potencial de estudo disso é importantíssimo. Maravilhoso, e eu vou passar a fala para o Gustavo. Gustavo, bem-vindo, eu já te admiro há um tempão, eu adoro seus posts, volta e meia eu compartilho também nas minhas mídias, e a gente falou aqui de hábitos de vida, a gente vai passar pelas questões alimentares, mas eu trago muito para a minha vida, assim, como que a atividade física mudou a minha vida, e aí eu não estou falando só de emagrecer, mas eu também tenho problema no joelho, que já foi tratado, o sono também, o exercício realmente impactou muito quando eu levei a sério, né? Meu personal fala assim, Sabrina, vamos querer? Então, assim, é para fazer querendo, né? E aí eu trago essa pergunta para você, como é que a gente, sabendo do que é epigenética, né, e sabendo como o exercício é importante, eu quero entender como que ele faz isso? Como é que ele traz esse impacto na saúde, principalmente dos nossos pacientes da oncologia? Oi, gente. Obrigado, Fabi. Obrigado, Sabrina. Depois de uma explicação brilhante do nosso mestre aqui da genética, eu queria trazer que um dos fatores que me fez estudar muito exercício foi a epigenética, né? Que eu comecei a tratar pacientes com dor, com lesão, e às vezes tinham pacientes que respondiam muito bem a uma cirurgia, a um tratamento, outros pacientes não respondiam tão bem. E na maioria das vezes, quanto melhor estava o metabolismo desse paciente, melhor era a resposta. Então isso, eu comecei com ortopedia, comecei a estudar muito exercício, e hoje eu sempre converso com meus pacientes que eu abordo tanto a parte mecânica, que é como o corpo funciona, como as forças atuam nesse corpo, e a parte metabólica, né, que é a questão do nosso metabolismo. Então a gente tem tratamentos que focam mais na questão metabólica e mais na questão mecânica. E o Abílio falando dessa questão de passar para os netos, né, um artigo que me chamou muita atenção sobre epigenética foram soldados holandeses, né, na guerra que passaram fome e por conta dessa mudança nas proteínas do seu gene, tinha um risco maior de obesidade na população dos netos desses soldados. Então, assim, tem muita coisa realmente para se estudar, para a gente ver. A gente vê que a mãe que faz atividade física na gestação, ela tem a capacidade de mudar o material genético, a expressão gênica, né, da sua prole. Então,
Aí a gente começa a abrir um caminho. Então eu comecei a estudar o exercício, a mecânica, minha esposa ficou grávida, comecei a estudar exercício na gestação. Aí tem uma grande amiga minha, que é uma paciente oncológica, eu fui estudar o exercício muito na parte da oncologia. E a gente começa a abrir a mente que, na verdade, é tudo, vamos dizer, a mesma coisa, pensando na pessoa, né? Atuação no metabolismo. E eu trago, o Abílio falou aqui de proteína, eu trago uma bem importante pra gente aqui, né? Que é o mTOR. A gente estava até conversando antes aqui, de como alguns hábitos, até alguns estresses para o ser humano, são importantes para inibir essa mTOR. O que seria isso, de uma forma bem simples? As nossas células têm a capacidade de se dividir. E o mTOR, quando é estimulado, ele vai fazer o quê? Que essa célula se replique, que faz a divisão celular, ela se multiplique. Isso é ótimo quando você pega um atleta que quer ganhar hipertrofia muscular, isso é importantíssimo para uma criança. Então você tem que ter momentos da vida que você tem que ter um estímulo dessa proteína. Só que a partir do momento que a gente vai envelhecendo, o nosso organismo começa às vezes não funcionar tão bem. E essa divisão celular começa às vezes também a ter alguns problemas. Então, quando a gente faz um jejum prolongado, quando a gente tem o hábito de fazer exercício físico, a gente fornece menos energia para a célula. Tendo menos energia para a célula, essa mTOR vai dividir menos essa célula. Então, se a gente pensa que na oncologia tem essa multiplicação celular desordenada, o exercício físico atuando nessa proteína poderia ser uma atividade importante. Ela tem o gene, mas ela não expressa esse gene. Então, seria uma questão importante da gente pensar no mTOR com essa questão do exercício. Da mesma forma, quando você inibe o mTOR, também a gente tem um outro efeito. É como se a gente tivesse uma reciclagem dessas células, né? Que seria de um termo técnico apoptose. Essas células começam a serem... a reciclagem mesmo, tem um melhor envelhecimento. Então, tem uma célula de melhor qualidade, tem uma seleção natural das nossas melhores células, se a gente pode usar esse termo de uma forma mais leiga. Então, usando muito para essa parte da regeneração, que eu comecei a estudar muito por conta do exercício, eu brinco que eu sou especialista em regeneração porque eu virei especialista em exercício. A partir do momento que eu estudo muito exercício, esses efeitos sistêmicos, eu pensei, como é que eu posso atuar localmente com essa regeneração? Então, a gente acaba vendo como o exercício é importante, como ele tem essa capacidade metabólica de fazer a gente funcionar bem. E eu estava conversando aqui com a Abílio antes, ele falando, a gente ainda não tem um remédio, né, para essa questão, para atuar na epigenética do paciente. Eu falei, mesmo eu na ortopedia, com diversas cirurgias, diversos medicamentos que eu posso atuar em diversas doenças, nenhuma substitui o exercício. Um paciente que tem uma artrose no joelho, eu faço uma cirurgia de prótese, ele vai ter uma reabilitação muito melhor. Não é aquele joelho de metal que mudou a vida dele, é todo o sistema funcionando com um novo joelho de metal. Então o exercício tem essa capacidade metabólica, mecânica, para melhorar a qualidade de vida, para a gente conseguir se desenvolver bem e conseguir, né, tomar conta da nossa prole. Nossa, muito interessante a sua fala, né? Como o exercício tem esse poder de proteção, né? Para as nossas células, para o nosso organismo. E quando você falou do exercício, da pessoa que pratica exercício, eu vejo muito isso no meu dia a dia. Paciente que sempre praticou exercício ou foi até atleta, né? Como que esse paciente responde muito melhor durante o tratamento no sentido de controles dos efeitos colaterais, mesmo que ele tenha parado o exercício. Ele funciona muito melhor, ele consegue controlar muito melhor esses efeitos. Mas, Abílio, já que falamos de exercício, você entrou um pouquinho, falou alguma coisa de obesidade, né? Sabrina falou sobre ela, sobre exercício, sobre o joelho. Quais outros fatores podem interferir com a epigenética? Tem, né? O que acontece? Assim, o que a gente pode fazer a mais, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Olha, Fabi, é muito interessante isso. Se você levar em conta o que pode alterar a expressão gênica, até mesmo traumas. Traumas psicológicos muito fortes podem regular a expressão, pode alterar a expressão normal de certos genes, e isso já foi até, estudo da epigenética, já foi até correlacionado a algumas causas de sofrimento psíquico, doença mental, e que são passados adiante também. Ou seja, a pessoa, de repente, sofrer alguma condição psíquica porque o seu pai ou avô passou por um trauma intenso, isso é muito importante para a gente
pensar. E aí quebra inteiramente aquela conversa que a ciência tem ou tinha lá atrás sobre o que das nossas características se deve à nossa genética com a que nascemos ou o que se deve ao estilo de vida. De repente, a epigenética misturou isso tudo. A gente aprendeu no colégio que Lamarck era o que estava errado, porque ele falava que é a herança dos caracteres adquiridos, que quanto mais a girafa esticasse o pescoço, as filhas dela iam ter girafas com pescoços maiores, e demonstrando que corta o rabo do rato todas as vezes vão nascer filhos com rabo. Isso está nos nossos livros de 2º grau de colégio. Então nós aprendemos que o ambiente está sempre errado e o que conta é apenas o DNA. A epigenética mudou tudo. Lamarck estava certo de um modo que ele não pudesse nunca ter imaginado no século XIX. É isso que a epigenética me faz pensar. Porque o estilo de vida pode nos mudar. A gente ainda não sabe como. Não temos como quantificar, ainda não temos tratamentos. Mas aí eu fico pensando, e se tivéssemos algum remédio que fosse mudar a expressão dos nossos genes, substituiria a recomendação de exercício, de uma boa alimentação, com mais alimentos naturais e menos artificiais, com mais alimentos que a gente descasque ao invés de embalagens a serem abertas? Substituiria o nosso chá verde para tentar reduzir os nossos radicais livres? Os radicais livres são um ponto muito importante de dano ao DNA e que são produzidos, paradoxalmente, até com excesso de exercício. O estresse orgânico leva a radicais livres que, ou seja, nós mesmos produzimos nossas lesões do nosso DNA. E muitas vezes faz parte do nosso processo normal de envelhecimento. Nosso DNA não é igual ao 20 anos atrás e de quando nascemos. E não será igual daqui a 20 anos também. Então, se puder responder o que pode influenciar o nosso epigenoma, digamos assim, vamos imaginar radicais livres, má alimentação, sedentarismo e, quem sabe, arriscando, atitude ruim diante da vida e diante da doença. E quanto mais nós formos médicos, profissionais de saúde ligados e que possamos ver o paciente na sua integralidade, mais a gente vai tratar de pessoas doentes e não de doenças. Como você bem falou, você falou que o joelho só trocado não faz a pessoa melhorar. Quantas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica continuam também obesas por falta justamente desse trabalho todo feito em volta? Quantas vezes na oncologia, Sabrina, um remédio com o mesmo protocolo faz exatamente para 2 pessoas aparentemente idênticas, numa funciona, na outra não? O que é isso? Estilo de vida. O que é isso? Fatores genéticos que a pessoa possa ter internos para modular a expressão gênica e até para modular o estilo de vida em geral. Será que nós temos uma responsabilidade muito maior? Como a gente não tem isso muito bem estabelecido para cada tipo de tumor e para cada tipo de atitude, a gente não tem algo específico a dizer. Mas a gente responde o tempo todo essas perguntas em consultório. Todo dia um paciente me pergunta, doutor, mas como a gente estuda as causas do câncer, será que não pode ter sido o estresse que eu tive lá atrás por conta disso ou daquilo? Eu sempre respondo assim, não foi. Tire isso da sua cabeça. Você já está pensando demais na sua doença em questão, você tem que focar nisso. Se você se sentir culpado por tudo que você passou lá atrás, não vai dar certo. Quem está livre de estresse? Ninguém. Todos nós temos os nossos estresses. A gente não vai se livrar dos problemas da vida. O que a gente pode mudar é a nossa atitude diante deles. E talvez esse seja o maior recado que eu queira passar nesse contexto para quem quer que esteja nos assistindo. Só complementar, né, essa questão do estresse e relações, fator de risco, né? Tem um trabalho, né, longínquo de Harvard, né, mostrando a relação humana, né? Sim. Então, assim, às vezes você está num ambiente
que é de estresse, é um problema familiar, mas você está cercado de amigos, teu pai e tua mãe, eles te ajudam tanto naquele momento que você tem suporte nesse momento de estresse, né? Tem atletas, trazer o exemplo do atleta que chama a atenção, né? Pô, por que o Michael Phelps vai tão bem numa Olimpíada? Fala, porque ele é o braço grande, porque a perna, envergadura, tudo isso conta a questão mecânica. Mas tem a questão de resposta ao estresse, né? Como a recuperação dele pós-prova é mais rápida. Então, é óbvio que a gente tem os fatores gênicos, né, de resposta. Só que todos esses fatores também. Então, a gente vai montando um quebra-cabeça que eu sempre falo, assim, eu quero prevenir uma lesão, eu quero prevenir câncer. Isso não existe, é mentira. Quem vai me procurar para prevenir lesão é mentira. Eu não vou conseguir isolar todos os fatores. O que a gente consegue é fazer com que essa pessoa performe melhor, né? O que é performar melhor? Não é ser um atleta, não é não ter câncer, não. Assim, qual é a sua melhor alimentação possível? Qual a melhor atividade que você possa fazer? Você está procurando se relacionar com pessoas que te façam realmente bem. Então você vai se cercando de coisas para ter o melhor possível, mas não necessariamente você vai prevenir nada. Você vai elaborando o seu ambiente, né? Assim, de uma forma. Essa é a questão que perpassa tudo. A gente está lidando com fatores de risco. O fator de risco é um fator que está estatisticamente associado àquele desfecho. Agora, não quer dizer que todas as vezes que ocorrer aquele desfecho, aquele fator de risco esteja presente, e nem quando ele não esteja, que o risco vai deixar de acontecer. É simples, cigarro com câncer. Quantas pessoas a gente vê fumando que jamais tiveram nem terão câncer? E o oposto, quantas pessoas com câncer de pulmão não tem nada a ver com cigarro? Bem, pouco, né? Claro, é diferente. Tudo bem, o contrário foi assim que provou, aliás, a associação. Mas entendeu o que eu quero dizer? O outro trabalho de Harvard é interessante. Sentimento religioso. Se mostrou uns décadas atrás. Os pacientes que estavam em UTIs e que tinham um sentido de religiosidade iam melhor do que os pacientes que não tinham, que achavam que a vida era aquilo mesmo e que ia acabar daquilo mesmo. Isso não é uma prova de que Deus existe, mas é uma prova de que o sentimento de religiosidade, a crença de que há algo para além desse mundo, isso fez as pessoas melhorarem. O que é isso se não estilo de vida? O que é isso se não epigenética? É exatamente isso que a gente está falando aqui. Nós temos que nos melhorar enquanto seres humanos, para que nós não viremos pacientes, ou mesmo se formos pacientes, para que sejamos pacientes que tenham uma perspectiva de melhoria e o otimismo. Talvez esse seja o fator que mais module isso. E epigenética talvez seja uma causa disso, uma consequência. Ainda tem que ter mais estudos sobre isso, de certo. Vocês estão vendo que se deixar a gente fica até amanhã, porque o assunto é um assunto que a gente gosta muito e que realmente a gente tem uma dificuldade no dia a dia, né, de conseguir, primeiro, fazer com que o paciente entenda a importância e, mais ainda, fazer com que o paciente vire essa chave, né, e mude os seus hábitos de vida. Hoje mesmo eu atendi uma paciente de manhã e ela tem alguma doença inflamatória, fibromialgia. Ela tem fibromialgia, então ela tem muita dor, e aí ela procurou um reumatologista que passou o remédio, mas na conversa a gente viu, né, a alimentação ainda é uma alimentação que não está corrigida, sem vida social, um sono ruim, a prática de atividade física bem difícil de incorporar. E aí eu fui lá atrás, né, o Abílio foi na nossa escola, eu vou lá atrás, quando a gente não tinha essa modernidade toda, né, nós fomos criados para buscar em cima das árvores as frutas, nosso alimento, correr para buscar alimento, enfim, nós fomos feitos para estarmos ativos, né? Quando é que a gente levanta o braço no dia a dia, né? Nem o varal que a gente pega a roupa, a gente abaixa, então a gente quase não trabalha essa musculatura dos membros superiores, né? Então, se a gente for lá atrás e lembrar de como a gente veio para esse mundo, o que a gente tinha que fazer, a gente percebe que hoje a gente não faz nada, né? A gente não levanta para mudar
canal, meus pais ainda levantavam para isso. O carro a gente sequer abaixa o vidro com a manivela, a gente não tem mais, né, hábitos nesse sentido. E só para passar a palavra para você, Gustavo, fazer a nossa pergunta, que eu acho que você vai trazer uma ideia para a gente também está falando dos pilares da medicina integrativa, não posso deixar de falar dela, né, que a gente está falando da questão da espiritualidade, da questão social, da questão de atividade física, alimentação, de ver, né, aquela história do peixe na água poluída, ele não vai ficar bem, então a gente vê os ambientes que a gente frequenta, né, a gente buscar estar com pessoas que nos acolhem, que deixam a nossa vida, de certa forma, mais tranquila. Então, tudo isso aí faz parte desse nosso olhar, né, a gente pensa em remédio sempre, o paciente busca muito remédio, mas é esse olhar integral. Gustavo, como é que eu faço essas pacientes virarem a chave e adotarem atividade física como rotina? A gente sabe, né, que a maioria da população, né, não tem o hábito de fazer atividade física, né? Então, sempre que eu começo explicando, exercício físico é diferente de atividade física. O exercício físico é quando você programa o movimento, ou seja, eu vou fazer uma musculação para ficar forte, eu vou correr para ter um melhor preparo cardiovascular. Então, isso tem um exercício. A atividade física é aquele movimento que você faz ao longo do seu dia sem planejamento. Então, você vai no mercado, você vai levar seu filho no colégio, você sobe de escada. Então, você está gerando os benefícios de estar ativo sem uma programação, né? Sem uma periodização, sem um planejamento. Então, eu sempre converso. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser ativo. Então, não adianta eu te dar um exercício, você fazer meia hora, 40 minutos de exercício num dia, tá dentro dos guidelines de saúde e ficar depois 23 horas do dia sentado e deitado. Então, assim, a gente não vai ter os benefícios que a gente espera. Então, ser ativo é o passo mais importante. Então, eu educo essa questão de ser ativo. Depois eu começo a falar do exercício. Ah, mas qual é o melhor exercício? Eu falo, o que você mais gosta. Então, para você começar a sentir o benefício do exercício, pode ser andar patins, pode ser correr na areia, pode ser andar de skate, pode fazer pilates, pode ser musculação, jogar beach tennis. Isso é o mais importante, que você vai começar a ligar a chave de sentir o benefício do exercício. Ah, mas a musculação não é tão importante? A musculação é remédio, a gente, com o tempo, eu deixando essa pessoa já mais com um hábito ativo, combatendo o hábito sedentário, eu vou introduzindo sempre a musculação. É difícil eu começar com a musculação. Tem trabalhos mostrando que 90% das pessoas abandonam a academia em 6 meses. Então eu brinco, olha só, começou na academia, pensa, os 3 primeiros meses, a maioria sai. 6 meses, 90% saiu. Então vença esse 90% das pessoas e se mantenha 6 meses na academia. Porque se você se mantiver esses 6 meses, a tendência é você conseguir manter esse hábito, manter essa rotina. Começa em 2 vezes, 3 vezes por semana, faz a atividade que você mais gosta. E para aqueles pacientes que não gostam mesmo da musculação, que vão 2, no máximo 3 vezes por semana, eu sempre oriento procurar os exercícios que sejam mais complexos, por exemplo, fazer o máximo de exercício em pé, porque já fica sentado muito tempo, e procurar malhar grandes grupamentos. Não adianta você ir para uma academia e ficar esticando o joelho, porque, assim, tem uma função de força de quadríceps, mas para o seu dia a dia você não tem uma questão de funcionalidade, né, que seria o exercício funcional. Exercício funcional não é o exercício funcional como se usou o nome, é uma coisa que vai te trazer funcionabilidade para o seu dia a dia. Então procure sempre, se você não vai, malha grande grupamento, nádega, grande dorsal, musculatura das costas, peitoral, porque assim você vai ter um ganho maior de massa muscular. E a gente sabe que um dos maiores problemas, inclusive em pacientes oncológicos, pelos usos das medicações, muitas vezes, pela própria evolução da doença, é sarcopenia, né, que é a perda da massa muscular e da ação muscular e a perda de massa óssea com os riscos de fratura. Então é muito importante fazer essa musculação de grandes equipamentos, pensando principalmente na sarcopenia. Pô, doutor Gustavo, mas eu tenho depressão, eu odeio o ambiente da academia, odeio o ambiente fechado, eu não vou fazer. Ótimo, tem trabalho mostrando também que as mulheres que jogavam futebol nos Estados Unidos tinham mais massa muscular que na musculação. Então, um microtrauma de repetição, pensando principalmente nessa questão de massa óssea, é importante. Tem trabalhos mostrando que esporte com raquete, você tem um risco de queda menor. Então, procura jogar tênis, sei lá, ping-pong. A gente tem um arsenal enorme de opções. Nem sempre o ideal vai ser, assim, o ideal é comer, assim, não entendo de dieta, tá? Frango, batata doce, salada. Tá, mas
Às vezes eu quero comer uma rabada, às vezes eu quero um churrasco. Tudo bem, a gente não vai ter nunca o cenário ideal, a gente não busca perfeição. A gente traz informação, a gente educa os nossos pacientes para a gente conseguir fazer a melhor escolha possível, porque também é aquela questão, né? Definição de saúde é um bem-estar físico, mental e social. Não adianta eu dar uma receita do que é perfeito, você não vai conseguir fazer aquilo. Então também não trazer a culpa, trazer conhecimento para a gente, independente de usar um quimioterápico, uma radioterapia, uma cirurgia, a gente conseguir trazer o melhor possível essa qualidade de vida para o nosso paciente. Nossa, muito bom, Gustavo. Como que a gente aprende com vocês, né, Sabrina? Cada encontro que a gente faz, com cada convidado, a gente aprende muito e a gente passa o melhor para vocês que vão assistir a gente. Bem, Abílio, eu gostaria que a gente está no tempo já esgotado, né? Mas que você fizesse uma consideração final e agradecer pela sua presença. Cada vez que eu vejo pessoas inteligentes como você, Gustavo, falar sobre atividade física, eu penso como a carapuça está servindo em mim. Eu luto contra o sedentarismo há muito tempo. Eu sou cliente de uma grande academia do Rio de Janeiro, com várias filiais, e eu tenho certeza que numa outra vida eu devo ter sido um cobrador de impostos que pegou os ancestrais deles e tirou tudo que eles tinham. Porque nessa vida eu deixei eles na sarjeta. Porque nessa vida eu pago planos anuais e já houve anos em que eu não fui uma única vez. Paguei o plano inteiro. Não fui uma única vez ao longo do ano. Eu estou mudando. E acho que se pessoas altamente sedentárias como eu conseguem mudar ou estamos conseguindo mudar, isso é um incentivo. Acho que para qualquer pessoa que pense, não, eu quero mudar. Olhe-se no espelho e veja. Isso não está bom em mim. E a gente tem que ter força para mudar isso. Essa força para mudar, a gente pode tê-la embasada em estudos científicos, a gente pode tê-la embasada em descobertas da epigenética, descobrindo que o chá verde ajuda a desmetilar alguns genes, ou que as proteínas podem ajudar. Isso tudo é fantástico, mas isso tudo fala bem fundo a cada um de nós, trazendo para nós essa responsabilidade. O que você está fazendo hoje para melhorar você mesmo agora e para frente? E com relação à epigenética, para gerações futuras. O seu exemplo pode servir para influenciar a sua casa, influenciar a sua família, influenciar as pessoas à sua volta. O que é isso se não herança genética / cultural? Que a epigenética seja mais um fator que possa, cada vez que a gente conheça mais o que a epigenética tem a nos ensinar, que ela seja mais um fator para nos estimular na direção melhor para todos nós. Gustavo, eu fiquei tão entretida com a fala do Abílio que eu fiquei pensando aqui. Gustavo, suas considerações finais. Agradecer vocês pelo projeto incrível, né? Conseguir reunir 4 profissionais da saúde para debater sobre um tema tão importante no meio da semana. E a Sabrina falou um pouco das mídias sociais. Na minha definição principal, o que eu falo, a cura através do movimento. É o que realmente eu acredito. O movimento não necessariamente é um movimento físico, é um movimento mental também, de você ter a cabeça aberta, aceitar as mudanças. Eu posso estar daqui a um ano falando uma coisa totalmente diferente do melhor tratamento. A Sabrina pode estar daqui a um tempo também mudando totalmente a concepção dela de algum quimioterápico, o Abílio em relação à genética, porque a vida é isso, é movimento. Então, movimento físico, e a gente está de cabeça aberta para aprender um com o outro e trazer informação para vocês. Então, movimento físico e mental, para mim, é fundamental para a gente ter saúde. Eu esqueci de agradecer, gente. Quando falei, não agradeci. Obrigado a vocês duas, a você, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. E ao pessoal que está nos gravando aqui, obrigado por tudo. E só tenho a agradecer. Fiquem sempre a postos e atentos que a gente tem nossos encontros no YouTube. E esses estarão também em podcast e também em videocast no YouTube. Obrigada, Fabi. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Abílio.
Sempre vai vir convite para vocês, porque eu adoro vocês. Obrigada e até a próxima.